Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Mais um dia abafado no Rio Grande do Sul. Eu ainda estou cansado da viagem. Estive em Brasília em busca de recursos e levando também algumas dúvidas que eu tenho aos ministérios. Mas eu não quero tratar sobre isso. Trago boas notícias, mas eu não quero tratar sobre isso hoje. Hoje eu não vou ainda contar para vocês as bênçãos que a gente conquistou, porque tem um assunto que eu acredito que necessite de toda a minha atenção. E eu acredito que da atenção dos senhores também. Funcionários públicos, população em geral. Entrando ali minha amiga Karina Plopes, chegando ali. Talvez eu não consiga ler o nome de todos, que está um pouquinho distante hoje, tá? Mas está o Adelir Baú também, eu estou vendo ali que está a Clair Riffel. Boa noite, meus amigos, muito obrigado pelo carinho. Se vocês puderem compartilhar essa live, eu agradeço muito, muito, muito. Tá ali também a professora Milene. Eu agradeço a todos que puderem, então, compartilhar esta live. Meu amigo Sidemar, lá da Encruzilhada. Sidemar Fogliato, um abraço para toda a tua família, Sidemar. A professora América também está aqui. O Marcelo Nunes também está chegando. Meu boa noite. Muito especial a todos vocês que me honram. Me honro não apenas com a participação, mas acompanhando a live. Tá também aqui a Luana Soares. Tá bem, Luana? A Luana fica postando aquelas fotos de uva, de coisas boas lá. A minha amiga Maria Helena Malavolta, um abração, minha amiga. Dona Nani, Deus abençoe. O meu amigo Ronei Gamboa da Rosa, um abraço, Ronei. Político experiente aí. Brasília, Porto Alegre, Canoas. Chegou mais alguém ali que eu perdi. Chegou a professora Marli Betim também. Passou rápido. E eu não consegui acompanhar. Mas eu quero sim. Eu quero sim nessa noite tratar com vocês, Vânia. Tratar com vocês sobre um vídeo. Minha amiga Maria Rosbach. Altamir Fogliato. Um vídeo, Vando Lança Nova. Do prefeito Rubemar Paulinho Salbego. Ele fez um vídeo, um vídeo bem baixo, eu posso dizer a vocês, porque a pessoa pode falar bem, pode falar bonito, falar com calma. É na calmaria que moram os maiores perigos. As pessoas, mas tu viu, o Paulinho tem razão, porque ele falou tão calmo. Olha, a água calma é o maior perigo para os mergulhadores, porque pode cair e não sair mais. Eu tenho muito medo disso. Usam técnicas, estratégias, pode notar, né? São as mesmas estratégias de campanha, fora de campanha, onde o político um dia ele é católico, outro dia ele é das religiões de raízes afro, outro dia ele é evangélico, outro dia ele é ateu. Pode notar, é uma estratégia para ir, é uma estratégia que sustenta este sistema absurdo, vergonhoso, meu amigo Dorvandio, vergonhoso que a gente tem implantado em São Francisco de Assis e que eu luto contra esse sistema. Eu luto para estourar esta bolha, a bolha desse sistema onde o povo trabalha para sustentar uma minoria. E quem sustenta essa minoria não é valorizado. E quem trabalha realmente não é valorizado. Eu tenho dito, e não é a primeira vez que eu repito isso, que a percepção que eu tenho em São Francisco de Assis é que o prefeito pode ficar em casa dormindo, o vice também. Porque eu tenho certeza que o funcionalismo se organiza e toca a coisa como tem que ser.
faz o que tem que ser feito. Porque a gente vê CCs se batendo, a gente vê muito chefe para pouco índio, a gente vê funcionários públicos sendo humilhados. Minha amiga Maria, Adriana, Vera, o pessoal vai chegando aqui. Um abração, meus amigos queridos. Helena Guiar, um abraço, muito obrigado pelo carinho. Se puderem compartilhar essa live, marcar os amigos, eu agradeço muito, 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 muito mesmo. Minha amiga Santa Martins também chegando. E o vídeo do prefeito eu me dei ao trabalho de assistir porque encaminharam para mim, Jussara Rodrigues. E eu fui assistir. E eu me espantei, meu amigo João Idalense. Um abração para ti e a tua família aí. Um abraço. E eu me espantei quando eu vi o prefeito jogando a culpa para cima da Câmara dos Vereadores, Câmara de Vereadores, com relação ao não pagamento do reajuste para os funcionários públicos. Primeiro, o prefeito ele precisa aprender a respeitar a Câmara de Vereadores. Infelizmente não são todos os vereadores que se dão ao respeito lá dentro. Porque muitos fazem exatamente o que o prefeito quer, o que o prefeito manda. Não fazem o que é necessário para a população. Não protegem o funcionalismo público. Não protegem o serviço público que deve ser oferecido com excelência para as pessoas. Porque, afinal de contas, quem paga salário de prefeito, de vice-secretários, CCs, vereadores, assessores, é o povo. E para o povo, meus amigos, minha amiga Síria, Gilney, Valdenir, pessoal que vai chegando. E para o povo sobra, meu amigo Cláudio Rodrigues, normalmente, as migalhas que caem da mesa do rei. As migalhas. Por quê? Porque prefeito tem plano de saúde. Precisa de uma cirurgia, vai lá e faz com os melhores métodos, os mais modernos, os mais avançados. Vai lá e faz, minha amiga Rosa Maciel. Enquanto que o pobre, ele tem que esperar primeiro um tempo enorme para fazer um exame. Minha amiga prof. Mariana Biscaíno, um abração. Tá ali também o Erison Rodrigues, Lucas Carvalho, um abraço para todo o pessoal que está chegando. Enquanto que a pessoa normal e que é a que paga tudo isso, ela primeiro, ela precisa consultar, ela precisa aguardar para fazer um exame que pode demorar. Depois ela tem que levar o exame para o especialista. A doença já pode ter se agravado há muito tempo. Aí entra um vereador, Nilo, e vai e apresenta na Câmara de Vereadores uma emenda para que reduza esse tempo, uma emenda para que zere a fila de espera, e a coisa não evolui. São alguns vereadores que votam contra, eu não sei se é porque não entendem, mas se sujeitam a obedecer o que o prefeito manda. Pois bem, mas isso é tema para outras lives, assim como as conquistas que nós estamos trazendo de Brasília. Com relação ao vídeo, eu fiquei com vergonha, prefeito Rubemar. E eu vou falar diretamente com o senhor, porque eu sei que a sua assessoria assiste, ela baixa o vídeo, manda para assistir. Eu sei que o senhor assiste. Pô, prefeito, primeiro, respeite a Câmara de Vereadores, porque nem todos os vereadores são iguais a alguns que o senhor consegue iludir. Nem todos são iguais. Segundo, a Câmara de Vereadores, ela tem o poder de fiscalizar os seus atos. E o seu ato, nesses reajustes que o senhor tem dado para os funcionários públicos, eles são lamentáveis. Eles são de dar vergonha alheia. Dar vergonha até em quem não é do seu partido. Imagina nas pessoas que são de bem. Sim, o PDT tem pessoas de bem. O MDB tem pessoas de bem. Tem pessoas sérias. Mas o seu governo,
Rubemar Salbego, o seu governo não é sério. Não é um governo digno do apoio das pessoas de bem, nem do PDT, nem do MDB, nem do PT e nem de outros que possam lhe apoiar. O seu governo não é sério. Por que eu digo que não é sério? Porque no ano passado, o índice do salário mínimo foi 7,5. Foi isso, né? 7,5. E aconteceu o quê? O senhor mandou ali apenas para a Câmara o índice do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Pois bem, o governo federal, ele deu 7,5. Por quê? Porque ele sabe que se não desse o 7,5 para o salário mínimo, as pessoas perderiam muito seu poder de compra. Porque as coisas aumentam muito rápido. E daí então, nós começamos a gritar dentro da Câmara de Vereadores. E para não deixarmos os funcionários sem um aumento, sem um reajuste, porque a gente sabe que mais ou menos, 150 funcionários recebem abaixo o salário base. O base. Não adianta dizer, mas tem os avanços que a lei permite, que tem não sei o que daí ultrapassa o salário mínimo. Esse tipo de pensamento é um pensamento de governo imoral. Como é o caso do seu governo, Paulinho Salbego. É um governo imoral. O senhor desrespeita os seus funcionários. Ou melhor, os funcionários deste município que não são nem seus. O senhor é como uma nuvem. Hoje o senhor está no governo, amanhã, se Deus quiser, não estará mais. E nunca mais voltará. Por quê? Porque o que o senhor fez no ano passado, o senhor deu 4,62 e prometeu juntamente o seu líder do governo, os seus vereadores na Câmara. O vereador Peruca foi lá e disse que não foi dado o 7,5 conforme o governo federal tinha dado para o salário mínimo. E o governo municipal estava dando 4,62, mas a diferença seria dada até o mês de abril de 2025. E o vereador Peruca mentiu. Ele mentiu que estava certo que ia mandar. De abril passou para maio, de maio para junho, e eu na tribuna eu dizia, esta diferença não virá, porque foi marcada para abril, maio, junho, eu ainda brinquei e disse, e Feliz Natal, e Feliz Ano Novo, Feliz 2026. E eu estava com a razão. Por quê? Porque eu já sou macaco velho. Eu digo que eu tenho quase 30 anos de política, mas fazendo os cálculos bem certinho ali, eu estou mais ou menos com... Certinho não pode ser mais ou menos, estou com 38 anos de política. Sabe o que é isso? A gente aprende a conhecer os malandros só pelo trote. E o trote do seu governo, logrando os funcionários públicos, que são aqueles que pode chover ou fazer sol, eles estão lá trabalhando. Eles estão nas estradas do interior. Aliás, que estão sofrendo, a população do interior está sofrendo e os funcionários estão sofrendo também. Porque não é dado condições para que eles façam um trabalho de excelência conforme as pessoas do interior merecem. É funcionário no cemitério, faça dia, faça noite, se precisar vai lá, chuva, sol, está lá. E a valorização, ela é mínima. O respeito nem se fala, não existe. Funcionários da Secretaria de Obras pintando faixa, limpando rua, ajudando numa construção de um banheiro, seja abrindo um buraco para uma fossa para uma família de baixa renda. Esses são desvalorizados e são humilhados pelo teu governo, Rubemar Salbego. Não vou nem dizer seu, mas pelo teu governo. Porque mentiram que dariam a diferença.
E esses funcionários, eles perderam o poder de compra no ano passado. Porque eles ficaram apenas com 4,62%, enquanto que o salário mínimo aumentou 7,5%. 7,5%. E mentiram. Aliás, essa é uma marca do teu governo, Rubemar. A mentira. Mentiram para os funcionários. Mentiram para os vereadores. Homens que têm fé pública, porque o vereador ele tem fé pública. Ou seja, parte-se de um princípio que tudo que ele fala é verdade. E mentiram. Mentiram para os vereadores, mentiram para os funcionários. Daí chegamos em 2026 e o Rubemar agora ele pede para que os funcionários falem com seus vereadores para que aprovem esse índice. Cadê a vergonha, prefeito Rubemar? Com toda a calma do mundo, cadê a vergonha? O senhor querer jogar os funcionários contra os vereadores que estão zelando pelo poder de compra, zelando pela comida que cai na mesa dos funcionários públicos, zelando porque no ano passado foi prometido e não foi cumprido. E este ano vai dar 5,60 e poucos na média, e não quer pagar o mês de janeiro, não quer pagar a retroativa janeiro. O senhor, para mim, é um dos piores gestores que eu já conheci na minha vida. E olha que já trabalhei com prefeitos na capital, já trabalhei com governadores. E o senhor, para mim, é o pior gestor, ou um dos piores gestores que eu já tive o desprazer de conhecer. O senhor jogar a culpa para os vereadores, enquanto que o senhor oferece ali um percentual abaixo do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo. E depois diz que não, mas depois é 7%. Mas daí na soma dos meses, Rubemar, talvez tu não saiba fazer conta. Na soma dos meses isso vai dar 5, alguma coisa de reajuste. E mais, não corrige a vergonha que é praticada em São Francisco. Não corrige o salário base de dezenas de funcionários públicos que recebem no salário base abaixo do salário mínimo. Vão se aposentar com salário mínimo. Vão se aposentar com salário mínimo, sem a mínima perspectiva de um dia se aposentarem com 2 salários, para terem um pouquinho mais de tranquilidade, depois da sua velhice, depois de se doar para uma prefeitura, depois de se dedicar a uma população, depois de se dedicar ao município. E eu falo isso porque eu sou testemunha. Quantas vezes eu trato direto com os funcionários públicos? Quantas vezes surge uma situação e eu já encaminho direto, tchê, tu tem como ver para nós lá? E eles prontamente, independente de partido, eles não perguntam se é do lado A, do lado B. Prontamente eles estão, se colocam à disposição para resolver aquelas questões. E o senhor, prefeito, vem apresentar um reajuste que é vergonhoso. E o senhor ainda diz mais. O senhor ainda diz o quê? Um abraço para todo o pessoal que está chegando agora aqui. Apareceu o Adelar, meu amigo Nelson Molina. Um abraço para todos meus amigos. Me ajudem a compartilhar essa live, por gentileza. Marque seus amigos. Adelar Pereira, meu amigo, chegando também. E aí o prefeito diz o quê? Não, porque nós temos que ter a responsabilidade, porque a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece um percentual que não pode ultrapassar aquele percentual. Pois bem, meus amigos, está muito longe de atingir esse percentual. Está muito distante dos 54%. Não minta para as pessoas, porque no projeto que o senhor mandou, junto com este aí, o senhor mandou lá, nós estamos na casa dos 49%. Dá para dar tranquilamente os 10% que eu tenho pedido, prefeito. O pessoal chegando aqui, deixa eu ver, aqui tá chegando muita gente, o João. Uma conversa mole, uma conversa fiada, e acha que todo
tentando reconectar, voltou aqui, né? Se estiver muito ruim, me avisem. E eu tenho, então, algumas sugestões para o prefeito, que ele diz, não tem mesmo. Gente, mandou embora 35 seletistas sem pagar os direitos pro Fivete. E minha amiga Zilda, minha amiga Yara Braseiro, Jussara Matheus, sempre vereadora Jussara, mandou 35 seletistas embora, homens e mulheres, e mais, sem fazer um exame demissional, para saber se a pessoa estava saindo bem ou se estava saindo doente. Não, vão para casa e se virem com o salário mínimo da aposentadoria de vocês, porque eu e a minha esposa ficaremos aqui ganhando 30 mil reais, e com esse reajuste os funcionários vão ganhar 70, 60, 90 reais de aumento. Mas a minha esposa e eu ganharemos R$ 2.133,13. É um deboche, Rubemar Salbego. É um deboche. E até aqueles que te admiravam por ser uma pessoa simples, um gringo tranquilo, até essas estão falando mal de ti. Porque não tem mais lado para falar mal do teu comportamento. E para nós é uma vergonha. Eu confesso, é uma vergonha. Mesmo sendo vereador de oposição, Erison. Mas a gente fica com vergonha, Rodrigo Betim. Quando falo em São Francisco, e mais, ainda vem dizer o quê? E teve um vereador, o vereador Rodrigo Lamberti ainda, que é professor funcionário da prefeitura, disse ainda, minha amiga Terezinha Ribeiro, que é o maior reajuste da região. Gente, só que ele não fala que aqui o prefeito não paga o piso nacional dos professores. Ele não fala que nos outros municípios os funcionários ganham acima de um salário mínimo. E aqui, muitos funcionários é abaixo de um salário mínimo. O nome já diz salário mínimo nacional. E o homem, esse governo, paga abaixo do salário mínimo para dezenas de funcionários. Isso é vergonhoso para São Francisco de Assis. Aí dizem, mas o Nilo cobra porque o Nilo é oposição. Eu sou oposição. Eu sou oposição a esse tipo de covardia. Eu sou oposição a esse tipo de mentira que ilude os funcionários, como no ano passado, dizendo que lá em abril iam mandar diferença e não mandaram, mentiram. Eu sou contra essa mentira, sou contra a ilusão. Sou contra esse governo não ter um plano de cargos e salários, minha amiga Giza Nara. E não discutir isso, meu amigo Paulo Lemes. Eu sou contra um governo que simplesmente manda 35 pessoas embora, 35 chefes de famílias embora, sem pagar os seus direitos, sem fazer um exame demissional. Porque olha, se a pessoa está doente, eu não vou mandar embora, nós vamos segurar, ela vai fazer o tratamento, vai para a INSS, nós vamos resolver isso. Não, mandou embora. E eu tenho notícias de uma funcionária, amigo Neco Matos, um abraço, de uma senhora funcionária, a prefeitura não fez o acerto com ela, e eu tenho informações que essa semana ela vai passar por uma cirurgia. Vai passar por uma cirurgia, fruto do trabalho realizado dentro da prefeitura, meu amigo Itamar da Silva. A situação é muito complicada, minha gente. É um desrespeito pelo ser humano. Este governo ele está patrolando a dignidade das pessoas. Minha amiga, querida amiga Simone Almeida, um abração para vocês. E querem que os funcionários apresentem, bons resultados. Olha, fazem o que querem, porque nós sabemos. Eu pedi para a prefeitura lá, para a prefeitura mandar para mim lá a cópia do recibo dos funcionários assinando quando recebem os EPIs, o equipamento de proteção individual. E a prefeitura não mandou.
Só diz que distribui, mas não mandou as cópias dos recibos. Não mandou por quê? Porque muitos dos nossos funcionários trabalham sem o devido equipamento de proteção. E eu quero pedir para os nossos funcionários, tranquem em pé, tranquem em pé, tranquem em pé. Porque esse governo paga um salário digno, entrega os equipamentos de proteção como a lei federal manda. Valoriza o funcionalismo. Ou então, vocês têm todo o direito, sim, de fazer as cobranças que necessitam fazer. Não são os vereadores que vocês, funcionários, precisam pressionar para aprovar esta vergonha, essa merreca, essa migalha que esse desrespeitoso prefeito mandou para a Câmara de Vereadores. E que confunde muitas pessoas que não acompanham o processo. Eu vi num blog aí que é pago, só pode ser pago e bem pago, ou vai ganhar com palestras depois. Tipo, olha, pobrezinho do Paulinho, ele tá tentando dar o aumento e os vereadores não querem deixar. E algumas pessoas colocando, mas se fosse o aumento dos salários deles, eles votariam. Porque não sei o que, não sei o que. Nem sabe o que falam, porque a situação é muito mais complexa do que essas. Nós é que estamos lutando. Nós, os vereadores do PP, juntamente com o vereador Matias, que eu quero cumprimentar aqui, que abraçou essa causa. E estamos juntos nessa causa, mesmo sendo do partido do prefeito. Mas ele convive com os funcionários, ele conhece a realidade dos funcionários. Ele sabe o quanto essas pessoas se dedicam, que deixam suas famílias, deixam seus filhos, deixam suas casas, vão cumprir com seu horário de trabalho e no final do mês recebem um salário indigno, vergonhoso. Enquanto que o aumento do salário dele vai ser ali de R$90, R$80, R$70, enquanto que o do prefeito e da sua digníssima esposa será um aumento de R$ 2.133,13. Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês acham sinceramente que nós devemos aceitar isso? Vocês acham que nós, vereadores que defendemos a população, que fomos eleitos para fiscalizar esse governo, vocês acham que nós devemos realmente concordar com um salário vergonhoso desses? Vocês acham que nós devemos concordar que o prefeito e a esposa dele tenham um salário e um reajuste por mês? Eles vão ter de aumento no salário R$ 2.133,13, enquanto que aquele que rala de sol a sol, de chuva a chuva, receba R$ 80, R$ 90, R$ 70. Vocês acham que isso é digno, meus amigos? Vocês acham que esse vocês não acham que esse é o momento de nós trancarmos pé e fazermos que esses que ganham abaixo do salário mínimo passem a receber o salário mínimo como salário base? Vocês não acham que esse é o momento? A situação tá difícil, gente. Tu vai no mercado com R$100, tu sai com quase nada. Tu vai com 200, sai com quase nada. Se a família tem 3, 4, 5 pessoas na casa, tu gasta 500, 600, 800, R$1.000 no mercado. E aí, gente, como é que eu vou concordar com um prefeito que faz videozinho? Convença o seu vereador. Nem venham falar comigo, meus amigos. Porque eu não vou dobrar na curva. Eu não vou fazer curva. Para mim é uma questão de honra. Para mim, ele tem que pagar pelo que prometeu no ano passado, que daria diferença. E mais agora... E mais o índice da inflação, do salário mínimo agora. Ele tem que dar 9 alguma coisa, 10%. Fora as perdas antigas ainda. Fora as perdas antigas que ele poderia ter dado aumento e não quis dar em 2021. Não quis dar. Saiu uma portaria, um decreto do governo federal dizendo que não era obrigado a dar reajuste. Mas se quisesse dar, poderia dar. Aí vem a UP e não dá. Agora quer dar só o mínimo do mínimo do mínimo.
Enquanto que o salário do prefeito e da esposa, os dois juntos, aumentam R$ 2.133,13. Vocês que me conhecem e me acompanham, vocês acham que eu vou concordar com essa injustiça? Não concordo. Não concordo. Mas de forma alguma. Não tenho como concordar. É vergonhoso. Eu sinto vergonha desse prefeito de São Francisco de Assis. E o que mais dói é que a gente viaja, a gente vai atrás de recursos, que muitos dizem, mas vai gastar 5 mil, mas vai gastar 10 mil em diária. E quanto vem que não viria? Quanto vem de dinheiro que não viria se nós não fôssemos atrás? É para a saúde, é para a Liga Feminina poder ajudar as famílias com pessoas com problema oncológico. Não tem como, gente. Não tem como a gente não se entristecer. Não tem como. Eu gostaria hoje de estar falando aqui sobre as conquistas das emendas, sobre as conquistas nos ministérios. Eu levei pauta dos estudantes, eu levei pauta da telemedicina, eu levei pauta da demora das consultas especializadas, coisa que era para o prefeito fazer e o prefeito não faz. Não faz. O prefeito, ao invés de ir a Brasília, que essa semana passada foi a semana onde os deputados federais destinavam emendas para os municípios. O prefeito, ao invés de estar em Brasília, estava aqui atrasando a vida do funcionário público, incomodando o funcionário público, tirando o prazer do funcionário público trabalhar. Uma vergonha! Uma vergonha, meus amigos. O que está acontecendo com esse governo do Rubemar Salbego é lamentável. É o Rubemar Salbego e os seus vereadores que seguem ele ali, ó, cegos. Se ele dissesse atirem no penhasco, lá vão eles. Nem parece que foram eleitos pela população e para trabalhar para a população. E ficam ainda comemorando. Agora não vem aumento para os funcionários. Agora não vem aumento para os funcionários. Tem vereador lá que no primeiro projeto que veio, que nós derrotamos e arquivamos o projeto com esse índice vergonhoso. Só faltou levantar um caixão lá, com uma vela branca, escrito, funcionários não vão receber aumento. Porque comemorou dentro da Câmara de Vereadores. Eu sou testemunha. Comemorou. Gosta de comemorar como se fosse o fim das pessoas. Até ele achava que o prefeito não podia mais mandar outro projeto com outro índice para a Câmara. Por isso que comemorou, como se fosse bem feito. Agora vocês vão deixar os funcionários sem aumento real. Olha, é uma vergonha o que a gente vive em São Francisco de Assis. Sou político em São Francisco de Assis, estou político em São Francisco de Assis, mas eu me envergonho com alguns comportamentos assim, infantis e maldosos também. Maldosos. Então, prefeito, não tem como aprovar esse projeto vergonhoso que o senhor mandou mesmo. Eu estava em Brasília, mas acompanhando tudo, fiquei muito feliz que o Matias manteve o posicionamento firme dele, a Cassineida, a Elisandra, o Lone, o vereador Orlando, né? E agora que o prefeito vai mandar, provavelmente ele vai mandar os 10%, vai mandar. Aí o prefeito vai dizer o quê? Mas eu não tenho de onde tirar recursos. Eu vou lhe dar aqui. Estive preparando aqui para o senhor, prefeito. Vou lhe ajudar. Não sou seu secretário, né? Sou vereador de oposição, mas eu vou lhe dar as dicas aqui. Primeiro, prefeito. Primeira dica que eu quero lhe dar. Congela até 2028. Congela o seu salário. Congela do vice, congela dos secretários e congela o salário dos CCs. Congela. Não tem aumento, não tem reajuste. Deixa para esses que são do quadro e que ganham pouco. E que são os que fazem São Francisco andar para frente. Congela o salário. Já vai sobrar dinheiro. Segundo, prefeito, eu vou lhe falar agora como qualquer gestor faria. Qualquer gestor faria. O senhor precisa fazer um enxugamento da máquina pública. O senhor, no município de 17 mil habitantes, porque a maioria está indo embora, cada ano diminui, né? O pessoal está indo embora, prefeito. Reduz o número de secretarias, prefeito. De 10
Deixa 6 secretarias. 6. Reduz o número de secretários. Reduz, prefeito. Vai enxugar a máquina. E diminui o número de CCs também nessas secretarias. Aí, prefeito, o terceiro passo. Nessa redução para 6 secretários, não paga salário para tua esposa, tchê. A tua esposa é muito feio. Tu nomear a tua esposa como foi nomeada desde o primeiro dia como secretária. Ah, mas é legal, tem uma brecha na lei que eu posso nomear a minha esposa. Tem uma brecha na lei, pode ser legal, mas é imoral, homem. O município está penando. Falta dinheiro para exame, falta dinheiro para contratar consultas especializadas, falta dinheiro para comprar remédio. Eu soube que na farmácia começou a faltar remédio de novo. Eu estava em Brasília e recebendo mensagens daqui de São Francisco, faltando remédios importantes que a pessoa não pode ficar sem. Que a tua esposa, prefeito, se torne a primeira dama. Ela pode ficar na Secretaria da Assistência Social. Não tem problema. Mas sem salário, prefeito. Não é justo os funcionários públicos estarem penando no dia a dia, nos mercados, nas lojas, sofrendo para comprar roupa para os seus filhos. Enquanto tu tá ganhando aí, Paulinho, enquanto tu tá ganhando 24 mil, o teu salário vai para 25 mil, né? Vai o teu salário com esse reajuste. E tu quer dar mais o reajuste para tua esposa ainda? Deixa ela ser primeira dama sem salário, homem. São Francisco merece isso. A população merece, homem. Ou tu vai continuar insistindo que o funcionário deve aceitar um aumento de 70, 80 reais, enquanto tu e a tua esposa vão receber mais de 2 mil reais de aumento por mês, criatura. Acorda! Por mês, homem! Como é que tu queres que a população aceite isso? Mas nem os do teu lado estão felizes. As pessoas de bem que votaram em ti, Rubemar, tanto do MDB, do PDT e do PT, estão envergonhados de tu pagar para ti e a tua esposa um aumento de mais de 2 mil reais, enquanto os funcionários públicos vão receber uma mixaria. Coloca ela como primeira dama ou mantém como assistente social, abrindo mão do salário, para que esse salário dela, então, possa vir para os funcionários públicos. Principalmente para aqueles que ganham o salário base abaixo do mínimo. Porque quando esses trabalhadores se aposentarem, graças ao INSS, graças ao fundão, que eles vão receber um salário mínimo na aposentadoria. Porque não alcança o salário mínimo nacional. Não tem vergonha, tchê. Não fica com vergonha. Os inativos que trabalharam anos e anos, se dedicaram, se doaram, muitos adoeceram, muitos saíram doentes da prefeitura. Com esse reajuste miserável. Enquanto que por mês tu e a tua esposa vão receber R$ 2.133 com R$ 133,13. Tem que ter um pouco de vergonha aí, prefeito. Um pouquinho só de vergonha resolve isso tudo. E não é por falta de dinheiro, porque eu estou te dando os caminhos aqui para te corrigir o teu rumo. Se eu fosse bandido, se eu fosse do tipo de político desse sistema imoral que vocês trabalham aqui em São Chico, eu deixaria tu te danar e nem te daria ideia. Faz isso. Reduz as secretarias para 6. Deixa a tua esposa nomeada sem salário. Monta o gabinete da primeira dama ali, deixa ela sem salário. Depois, se ela quiser, ela concorre a vereadora, concorre ao que quiser e vai ter o salário dela. Mas não judia mais da população, tia. Congela o teu salário. Congela o salário do vice. O vice, até porque o vice disse que ia se responsabilizar pelas estradas do interior. Ele tem que pagar para trabalhar porque não merece o salário que ele tem. Porque ele prometeu que ia resolver o problema das estradas em poucos meses. Tá lá recebendo salário há mais de um ano. E só o que aumenta são os buracos nas estradas e o serviço mal feito. Ainda vai ter aumento. Mas aumento por quê?
Por que o prefeito vai ter aumento? Por que o vice vai ter aumento? Por que os secretários vão ter aumento? Se nada está funcionando nessa cidade. Os exames continuam um parto, remédios um parto, consultas especializadas um parto, estradas um parto, tudo tá ruim. E aí querem aumento? Só se for aumento de trabalho, aumento de serviço. Porque aumento salarial vocês não merecem. Merecem a redução. E é o que eu quero sugerir, reduz também um pouco. Reduz um pouco dos CCs, tira um pouco dos CCs também, nesse processo todo. E aí, vem a outra dica para ti arrumar dinheiro então para pagar mais para os funcionários. Diminui os contratos com as terceirizadas. Tu acha mesmo, Paulinho, que precisa manter um contrato de mais de 500 mil reais com uma pequena empresa de Santiago para varrer a 13, limpar as praças e os banheiros das praças? Os banheiros estão sempre fedendo. As praças que tu e o teu povo não quis, vocês não quiseram as câmeras de monitoramento, né? Vocês não quiseram as câmeras de monitoramento. As praças continuam tomadas. Aí a gente vê traficante sendo preso em praça. Agora eu recebi uma denúncia de um grupo de jovens só falando bagaceirice na frente de mães e crianças na praça. E aí tu contrata uma empresa para varrer a 13 e varrer as praças e limpar os banheiros. Os banheiros estão sempre fedidos. Fédidos. Corta esses contratos. Diminui e pega esse dinheiro para valorizar aqueles que são os trabalhadores do nosso município, o nosso funcionário público. Tá bem, meus amigos? Era isso que eu queria tratar, dar essas dicas para o prefeito, um plano de enxugamento, a esposa dele ser voluntária, não ganhar salário, o prefeito congelar o salário dele, do vice, dos secretários e dos CCs até 2028. Existe sim formas. E mais, vocês lembram quando o prefeito mandou para a Câmara o projeto pedindo empréstimo para o asfalto, que eu fui contra? Vocês lembram que eu fui criticado por um grupo de pessoas? Vocês lembram disso? Eu avisei, vai entrar numa dívida e não vai ter dinheiro para pagar um salário digno para os funcionários públicos. Avisei ou não avisei? Avisei. E insistiram com isso. Insistiram. Claro, o dinheiro é tudo do mesmo cofre, gente. É tudo do mesmo cofre. Se tu cria uma dívida nova, tu vai tirar dinheiro do cofre para pagar a dívida. E fora a dívida, o empréstimo bancário, o prefeito ainda pediu para tirar, meu amigo Altamir, pediu para tirar dos cofres da prefeitura mais 6.154.000 dos cofres da prefeitura, que podia ser para o aumento dos funcionários também. Ele pediu emprestado para usar no asfalto. Emprestado não, ele pediu autorização para os vereadores, pastor Jonathan. Um abraço. Ele pediu autorização para os vereadores. Eu votei contra. Votaria contra 100 vezes. E eu ainda dizia, a saúde vai mal. As estradas são péssimas. As ruas da cidade sem calçamento. Pessoas aguardando por habitação popular. Pessoas aguardando por exames, cirurgias, consultas especializadas e medicamentos. E mesmo assim, foi aprovado. Desfaz aquele pedido. Desfaz o contato com o banco. Eu não quero te ensinar. Não quero te ensinar. Mas não faz esse empréstimo. Não faz. Pega esse dinheiro. Valoriza o funcionário público. E olha, alguns dizem, mas não defende, está dando tiro no pé porque os funcionários votaram nele. Não importa se votaram em ti, Rubemar, ou se votaram no Paulo Carvalho. Não me interessa. Eu trabalho com a justiça. É com a justiça. E é justo que esses funcionários, mesmo tendo votado em ti, que eu tenho certeza que a maioria já está arrependido, mas eles são merecedores de um reajuste digno. Não esquece, Rubemar Salbego, que hoje tu está numa condição melhor, tu tem condições de ir num mercado, tem condições de ir num médico particular, tu tem plano de saúde, mas não esquece,
que a maioria dos teus funcionários não tem plano de saúde. Alguns tiveram que abrir mão por não ter condições de pagar. Tu não esquece, tu tem um alto salário junto com a tua esposa para comprar o que os teus filhos precisarem. Esses funcionários públicos, que talvez tu olhe no geral, é funcionário público, são pessoas. Não adianta tu ir na igreja, como eu vi uma postagem tua, numa igreja ali, não adianta ir para a igreja se tu não enxerga as pessoas como irmãos, como pessoas, como seres humanos, como filhos de Deus, que eles precisam de um salário melhor, porque é vergonhoso o que tu está oferecendo para eles, Rubemar. É vergonhoso. Não perca a oportunidade de fazer algo bom por São Francisco de Assis, porque por enquanto tu só fez dívidas e só iludiu as pessoas. Quem não lembra, no início vai vir empresa tal, vai vir empresa tal, vai ter o hotel de 5 estrelas, vai ter não sei o que. Já enganou demais a população, Rubemar. Já enganou demais. Olha esses funcionários como pais, como mães, como pessoas que têm filhos para comprarem roupa, têm filhos para comprarem uma comidinha, têm filhos para eles de vez em quando poderem fazer um churrasco. Olha para eles como seres humanos, como pessoas que têm dívidas para pagar, como pessoas que não são como tu, que tu precisa, tu dá uma doença, tu pega o teu cartãozinho do plano de saúde e tu é atendido pelos melhores médicos. Muitos dos funcionários são atendidos no posto de saúde. Eu sei porque eu sou usuário do posto de saúde e encontro funcionários públicos consultando lá. Pensa neles como gente. Senão não adianta ir na igreja A, B, C ou D. Tem que mudar o coração. Senão vai ser um político frio, um prefeito frio que não está se importando com a dor dos outros. E é isso que tu está passando para a população de São Francisco de Assis. Um governo ruim. Um prefeito duro, ruim, um prefeito que nega as coisas boas para o município. E esse ano, não nega os meus projetos, porque tu pode notar, os meus projetos são só para melhorar a vida das pessoas. São só para isso. Vocês tiveram capacidade até de ir contra ar-condicionado nas salas e ganhamos, graças a Deus, porque Deus tocou no coração dos vereadores e eles derrubaram o veto, porque muitos pais e professores também incomodaram os vereadores. Não sejamos ruins, sejamos bons, a recompensa virá. Pode ter certeza que a recompensa virá. Manda 10% lá, que eu vou te dar os parabéns, porque no ano que vem daí tu dá mais 10, e no outro ano dá mais 10, e vamos melhorar a vida do nosso povo trabalhador, melhorar a vida da nossa gente, que vai sim oferecer um serviço cada vez melhor, e dar condições para esse pessoal trabalhar. Olha, Rubemar, esse pessoal que tu não dá aí o equipamento de proteção individual. Esse pessoal aí tem filhos que dependem deles. Se eles perderem uma mão, uma perna, um pé num serviço, a família toda vai sofrer. Dá os equipamentos para eles. Dá os equipamentos. E ao mesmo tempo já vou te avisar, né? Eu vou solicitar a planilha de todo o combustível gasto, quanto foi pago de combustível, quanto cada carro percorreu de quilometragem, e nós vamos ver se melhorar um pouquinho o controle do combustível, não sobra dinheiro para melhorar a vida dos funcionários públicos com um reajuste que seja digno. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui, obrigado por você que está compartilhando, marcando os amigos, e eu espero que você compartilhe, marque os seus amigos aí e faça essa informação chegar até os nossos funcionários públicos. Independente de quem vocês votaram, tem que cobrar, viu? Ah, mas eu escolhi esse, agora eu tenho que aguentar. Não tem que aguentar, você é concursado. Não tem que aguentar nada, você é concursado. Você está amparado por lei para receber os seus direitos, tá bom? Super beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho. E eu volto com uma live, se Deus me permitir, essa semana, contando as bênçãos lá de Brasília e as novidades que nós teremos para este ano de 2026. Fica com Deus, compartilha aí à vontade. Tchau, tchau, até a próxima.